Olá, começa agora a edição do programa Saúde e Cidadania. Eu sou Emanuele Garcia e hoje conversamos com o pneumologista Rangel Olsen. Graduado em Medicina pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale de Santa Catarina, é especialista em pneumologia pela Santa Casa de Porto Alegre. Rangel Olsen fez residência clínica na Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa e trabalha no Hospital Universitário, no setor de serviço de tuberculose, além de atuar no Hospital Geral da Unimed. Olsen possui mais de 15 anos de experiência como pneumologista em Ponta Grossa. Rangel Olsen de Carvalho, bem-vindo ao programa Saúde e Cidadania. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Para iniciar a conversa, com a chegada do inverno, os casos de síndrome respiratória tendem a aumentar. Quais são as diferenças entre a síndrome respiratória aguda grave e a síndrome gripal comum? Quais sintomas o paciente apresenta em cada uma e como atenuá-los? Muito bem. Bom, a síndrome gripal é a gripe que a gente conhece, com febre, dor de garganta, né? Muitas vezes sintomas do nariz também, porém não tem a gravidade que seria o acometimento, principalmente pulmonar, né? Então, esse acometimento pulmonar vai levar a pessoa à falta de ar, que a gente chama tecnicamente de dispneia, né? Então, frequência respiratória aumentada, pode baixar a oxigenação, a saturação de oxigênio é um parâmetro também, abaixo de 94 em pessoas que não têm nenhum problema respiratório, e pode acometer também a parte radiológica, gerando infiltrados pulmonares, ou seja, uma pneumonia viral propriamente dita, né? Então, é o paciente que tem febre, tem dor de garganta, tem mialgias, né? E, porém, desenvolve sintomas respiratórios mais importantes, certo? Em 2026, a campanha de vacinação contra a gripe já está em andamento em todo o país. Hoje, a vacina também é a principal forma de prevenção para evitar casos graves de síndromes respiratórias. Qual a importância da imunização e, sobretudo, para os grupos de risco? Perfeito. Eu acho que hoje em dia a imunização é tida como uma problemática aí no mundo atual, ainda mais que vemos de uma pandemia, né, com vacinas feitas de modo rápido, eh, mais tecnológicas e as pessoas têm medo de vacina, né? Então, em relação à gripe, à influenza, e assim como todas as doenças, né, virais, existem alguns vírus que existem vacina. Então, para fazer uma imunização específica, né, ao germe, ao agente infeccioso, então a vacina consideraria o principal aí para proteção e para não se tiver uma gripe, vai ter uma gripe apenas sintomas leves, não vai chegar naquela síndrome respiratória aguda, né? Outra coisa também, a gente não pode deixar de falar assim, né, sobre a imunização natural, vamos dizer assim. Cada um tem sua própria imunidade e uma possibilidade de conseguir driblar, vamos dizer assim, a infecção de uma forma grave para não acontecer, vai continuar sendo leve pela própria imunidade. Isso através dos hábitos de saúde, né? Então, dormir bem, né? Evitar estresse crônico, alimentação saudável, sem muito açúcar, que a gente sabe que é pró-inflamatório, né? Hidratação importante. Então, esses fatores, aliado à vacina, é o principal para a gente ficar imune e evitar os casos graves de gripe. A Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde divulgou que no primeiro trimestre de 2026 foram registrados mais de 7.000 casos de síndromes agudas em crianças com menos de 2 anos de idade e aproximadamente 5.500 casos entre a população com mais de 65 anos no Brasil. Como esses dados afetam a escolha do público-alvo para as campanhas de vacinação? Então, a população infantil, menos de 6 anos, né, é uma população prioritária para vacinação, né? Complementando a resposta anterior, a pergunta anterior que não respondi, né? Então, os grupos prioritários são os idosos, certo? Acima de 60 anos,
crianças abaixo de 6 anos, principalmente, que têm a imunidade não bem formada e os idosos por estar já na imunossenescência, que a gente chama, né? Eh, Quem usa imunossupressores, medicações que baixam a imunidade, ou então quem tem doença crônica, certo? Doença cardíaca, renal, pulmonar, que pode eventualmente ter o quadro gripal e descompensar essas doenças, certo? E só comentando essa síndrome respiratória aguda em crianças, né? Um outro vírus, além do influenza, também pode ser responsável, que é o vírus sincicial respiratório, que faz bronquiolite, né? Então é mais comum até nessa faixa etária, os principais casos de síndrome respiratória aguda nessa faixa etária ser pelo VSR, que a gente chama, né? Que existe uma vacina também, que as gestantes podem tomar, e tem pelo governo, né? Para imunizar o seu bebê, passivamente, certo? Até março de 2026, de acordo com o Ministério da Saúde, o Paraná registrou 1.844 casos de síndrome respiratória aguda e 71 óbitos. No primeiro semestre do ano anterior, cerca de 77% dos pacientes internados por síndrome aguda não haviam se vacinado. Verifica-se então que a falta de vacinação e a gravidade dos quadros está relacionada. Trata-se de um problema de desinformação, que impacta na vida das pessoas e compromete, inclusive, o planejamento de vacinação pelas políticas públicas. Afinal, o que leva as pessoas a não se vacinarem, mesmo diante de campanhas públicas de esclarecimento, e como aumentar os índices de imunização? Pois bem, eu acho que uma dos métodos é isso que nós estamos fazendo, né? Tentando explicar para a população justamente que a importância da vacinação para não ter além de transmissão de uma maneira mais importante para a tua família, né, para teus colegas, é você mesmo não desenvolver a forma grave da síndrome gripal. Agora a gente sabe que a redução da vacinação, como eu falei, né, a pandemia, então foi um marcador de águas aí nesse sentido, e infelizmente a ciência se misturou com política, né? Então a gente sabe disso e houve uma certa confusão aí na mentalidade da população, em que o viés aí de escolha ou não de se vacinar, os interesses políticos acabou interferindo. É uma pena, né? Além de manter a carteirinha de vacinação atualizada, quais outros métodos e cuidados de prevenção a população deve adotar para evitar a proliferação das síndromes, sejam elas agudas ou comuns? Então, como eu falei, já a questão de imunidade, ela tem outros fatores, né, que você mantém a tua imunidade sadia, vamos dizer assim, que é a hidratação, uma alimentação saudável, dormir bem, evitar estresse, né, atividade física também. E em relação ao ambiente, né, na medida do possível, sempre ambientes com aglomeração, deixar ventilado, né, uma troca de ar natural, evitar em ambientes públicos, ônibus, salas de espera, recepção, que fique fechado com ar-condicionado muito tempo. O ideal é que circule o ar, certo? Se você tiver gripado, né, se você tiver com sintomas, o ideal seria, né, você usar uma máscara, para você não disseminar. Os orientais já têm isso há muito tempo, né? E nós temos um certo preconceito, vamos dizer assim, de usar uma máscara quando você está com sintomas, tá? E o uso do álcool é importante também. Então, se você sair, né, maçanetas, a barra do ônibus, locais públicos, né, principalmente, provavelmente vai ter ali o vírus por ali. Você, na hora de se alimentar, na hora de você coçar o olho, coçar o nariz, você vai acabar, né, adquirindo o vírus. Então, sempre com álcool, lavar a mão, sempre que lembrar, na verdade, sempre que tiver oportunidade, passa um álcool e lave a sua mão, que é o veículo mais importante de infecções, né? Muito obrigada pela entrevista, Rangel Olsen de Carvalho. De nada, sucesso para vocês aí, tá? Encerramos aqui o programa Saúde e Cidadania. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima edição.